Olá pessoal, dando sequência ao conjunto de vídeos que nós estamos produzindo nesse período de suspensão das aulas presenciais, eu proponho que no vídeo de hoje nós comecemos o estudo de uma matéria muito relevante à formação de todos. Ela se chama Elementos da Ação. Embora a compreensão desse assunto interesse aos profissionais da nossa área, eu lembro que este vídeo está sendo gravado com destinatários específicos, que são os nossos alunos do terceiro semestre da Faculdade de Direito, período este em que eles estudam a disciplina de Teoria Geral do Processo. Bem, dito isto, vamos então ao enfrentamento dessa matéria. E eu já inicio aqui com o respectivo conceito. Vejam, elementos da ação são determinados componentes que toda ação processual possui e que permite, em primeiro lugar, identificá-la e, em segundo lugar, comparar ações processuais entre si. Portanto, os elementos da ação são informações identificadoras de cada ação processual, para que nós possamos conhecê-las e comparar duas ou mais ações processuais, com o objetivo de nós verificarmos se existe ou não identidade ou semelhança entre duas ou mais ações que forem entre si confrontadas. Ok? Este é, portanto, o conceito de elementos da ação. Mas aí vocês me perguntam, professor, quais são então esses componentes que permitem identificar e confrontar ações processuais? Vejam, eles são três. A saber, as partes, a causa de pedir e o pedido. Logo, é identificando esses três elementos que, consequentemente, nós identificaremos a respectiva ação processual. E poderemos, a partir daí, confrontar duas ou mais ações processuais entre si, para, como mostrei, apurar se essas ações comparadas são idênticas ou então se elas são semelhantes entre si. Ok? Bem, e a identidade de ações processuais pode significar um dos seguintes fenômenos: ou litispendência, ou então, conforme o caso, coisa julgada material. Vamos dominar mais esses dois conceitos em complemento àquele que eu já forneci. Vejam, existe litispendência quando forem ajuizadas duas ou mais ações processuais idênticas e os respectivos processos estiverem se desenvolvendo. Notem, o fenômeno da litispendência é totalmente nocivo à jurisdição e à própria segurança jurídica das partes e de terceiros que com elas possam se relacionar juridicamente. E por que é assim? Ora, se forem ajuizadas duas ou mais ações idênticas e os respectivos processos estiverem se desenvolvendo, há todo um risco de serem proferidas decisões conflitantes, divergentes, antagônicas em processos idênticos originários de ações idênticas. E se forem proferidas decisões conflitantes, diferentes, antagônicas, é evidente que essa diferença é um fator de insegurança jurídica, de instabilidade jurídica, tanto para as partes, como também para terceiros que, porventura, venham com elas a se relacionar do ponto de vista jurídico. Daí porque, quando existe litispendência, apenas um dos processos pode continuar a se desenvolver e resultar uma sentença com resolução de mérito. Ao passo que todos os demais processos idênticos àquele
devem ser extintos mediante sentença sem resolução de mérito, justamente para evitar o mencionado conflito, a mencionada divergência, não é? O antagonismo entre eventuais decisões de mérito. Foi claro? Bem, por sua vez, pode acontecer de se verificar o fenômeno da coisa julgada material quando houver a repetição de duas ou mais ações idênticas. Mas, diferentemente da litispendência, aqui a situação se desenrola de modo um pouco diferente, a saber, a coisa julgada material, conceitualmente, nada mais é do que a imutabilidade da decisão de mérito que transitou em julgado, isto é, contra a qual já não é mais possível manejar qualquer recurso dentro do próprio processo. E é justamente essa imutabilidade da decisão de mérito que nós denominamos coisa julgada material. Bem, sabendo disso, imagine a seguinte situação. Pense na hipótese de nós obtermos em uma ação processual uma sentença de mérito, declarando qual das partes tem razão, e que essa sentença transite em julgado, porque não mais passível de ser atacada mediante recurso. E que, na sequência, seja ajuizada uma outra ação processual, idêntica à anterior, porque dotada dos mesmos três elementos, pretendendo rediscutir a decisão de mérito que foi proferida no processo antecedente. Veja, uma vez mais, o ajuizamento de uma ação processual idêntica. Agora, após o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida no processo anterior, é fator de instabilidade e insegurança jurídica. Afinal, essa nova ação idêntica poderia, em tese, resultar uma outra decisão de mérito antagônica, divergente da sentença proferida no processo anterior. Daí porque, ajuizada na sequência uma ação igual àquela que foi manejada anteriormente, em que já existe uma decisão de mérito transitada em julgado, o processo seguinte precisa receber uma sentença sem resolução de mérito, justamente para evitar o conflito entre decisões de mérito ao qual eu já me referi. Foi claro? Daí então há toda uma utilidade na comparação de ações processuais entre si, o que nós conseguimos realizar comparando os respectivos elementos. Vale dizer, as partes, a causa de pedir e, finalmente, o pedido. Havendo identidade entre os três elementos, haverá ou litispendência, ou então coisa julgada material, e o resultado é esse que eu acabei de mostrar para vocês. Compreenderam isso? Bem, mas por outro lado, ao compararmos duas ou mais ações processuais, nós podemos chegar a uma conclusão diferente. E qual é? De que não existe identidade entre elas, senão apenas uma mera semelhança. Vejam que agora tudo muda de figura. Afinal, antes falávamos em identidade entre ações. Agora nós estamos falando na semelhança delas. E aí vocês me perguntam, professor, quando eu posso considerar duas ou mais ações semelhantes entre si? Ora, serão semelhantes as ações em que um ou dois, repito, um ou dois daqueles três elementos forem iguais. Compreenderam? E essa semelhança entre duas ou mais ações processuais tem nomes. E esses nomes são conexão, de um lado, e continência, de outro. Vamos dominar mais esses dois conceitos para que a gente possa aplicá-los futuramente?
Vejam, existe conexão entre duas ou mais ações processuais quando for igual entre elas o pedido ou, portanto, alternativamente, ou a causa de pedir. Se o mesmo pedido se repete em duas ou mais ações, há conexão. E também há conexão quando se repetirem duas ou mais ações a mesma causa de pedir. Portanto, apenas um daqueles três elementos da ação aos quais eu já me referi. Perfeito? Por sua vez, haverá continência, isto é, uma outra espécie de semelhança entre ações processuais, quando nelas se repetirem dois daqueles três elementos. Quais elementos caracterizam, pergunto, a continência? Haverá continência quando, em duas ou mais ações processuais, se repetirem as mesmas partes e a mesma causa de pedir, mas o pedido formulado em uma delas for mais abrangente do que o pedido formulado na outra. Portanto, na continência, a distinção entre uma e outra ações processuais está no pedido, porque o pedido formulado em uma delas vai compreender o pedido formulado na outra. Mas nós não podemos afirmar que as ações são iguais. Perceberam? E aí vem uma conclusão bastante interessante. Quando ocorrer continência por identidade de pedido ou de causa de pedir, quando ocorrer continência por identidade das partes, da causa de pedir, e o pedido de uma for mais abrangente do que o pedido formulado na outra, não é caso de proferir uma ou mais sentenças de extinção do processo sem resolução de mérito, não. Aqui o código dá uma solução diferente. E qual é ela? Havendo continência ou conexão, as ações conexas, as ações continentes, serão reunidas perante o mesmo juízo, vale dizer, perante o mesmo órgão jurisdicional, para que recebam julgamentos simultâneos. Vale dizer, julgamentos ao mesmo tempo. E qual é o intuito de reunir todas essas ações para julgamento simultâneo perante o mesmo órgão judicial? Ora, a fim de que nelas sejam proferidos julgamentos harmônicos, ou seja, julgamentos que não se antagonizem entre si. Entenderam? Então, na verdade, a conexão e a continência são consideradas pelo CPC como causas de modificação de competência. Afinal, havendo uma ou outra, nós devemos encaminhar os respectivos processos para julgamento perante um único órgão jurisdicional. Exceto, é claro, se um ou outro processo já houver sido, então, sentenciado. Afinal, neste caso, já não haverá mais razão para alterar a competência e reuni-los todos para julgamento simultâneo perante o mesmo órgão do Poder Judiciário. Entenderam isso? Bem, para este vídeo eram essas informações que eu precisava transmitir a vocês. Mas lembra que eu ainda não terminei a explicação dessa matéria. Afinal, nós precisamos entender ainda o conceito de partes, o conceito de causa de pedir e os seus componentes. Assim também a definição de pedido. E essas matérias, embora pareçam, não são tão simples assim. Ok? Mas isso será tema de um próximo vídeo, afinal, eu não quero tornar este demasiadamente longo e cansativo para vocês. Mas em breve, acompanhem lá no nosso canal. O próximo vídeo sobre os elementos da ação já estará disponível. Obrigado pela atenção e pela companhia de todos.